amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cláudia Lima Crochê. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esse modelo de barrado. Eu fiz aqui utilizando a linha Anne. Para as folhas eu fiz com a linha Cleia, tá bom? E usei a agulha 1,75 mm. Esse é um barrado frente e verso. Precisa da contagem de caseados, mas se você tiver alguma dúvida, você não precisa se preocupar, porque eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer a contagem direitinho e assim não vai faltar nem sobrar espaço no tecido, tá bom? Ou caso você não consiga fazer a contagem de caseados, eu vou mostrar também como você faz uma adaptação, tá ok? Então, agora, vamos ao passo a passo. Bom, pessoal, então eu vou iniciar caseando meu tecido aqui, ó, pela frente. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo aqui, ó, na ponta do tecido. Duas correntes, dou um espaço e na barra do tecido eu vou fazer um ponto baixo, alongado, formando aqui meu primeiro caseado. Então, eu vou seguir caseando o meu tecido até chegar lá na outra ponta. Eu preciso de caseados múltiplos de 4 e vou adicionar mais um para dar certo, tá bom? Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então já terminei de casear meu tecido aqui pela frente. Cheguei aqui, ó, na outra pontinha, eu fiz também um ponto baixo. E agora, se você for casear seu tecido todo primeiro, você faz aqui, olha só, 3 correntes para baixar, aí você pega aqui, ó, onde você fez o último ponto baixo alongado, faz um ponto baixo alongado já puxando aqui pro outro lado. Então, assim, fazendo as 3 correntes, não vai ficar o pano assim, puxando a ponta pra cima. Então, aí você segue caseando os outros lados aí do seu paninho, tá bom? Como eu vou fazer apenas uma amostra aqui com vocês, eu vou parar o caseado aqui, ó, de uma ponta até a outra mesmo. E aqui, como eu vou fazer só uma amostra, eu casei só de uma ponta até a outra, eu vou arrematar o meu fio. Porque esse barrado, a gente precisa iniciar ele pela frente. Se você for casear todos os lados primeiro, você vai só dar continuidade, tá bom? Por aqui. Agora, quem for casear só de uma ponta até a outra, precisa fazer como eu, arrematar o fio. Aí, a gente pega aqui, ó, o ponto baixo da ponta do tecido, o primeiro ponto baixo que a gente fez, e faz aqui um ponto baixo para prender. E vamos subir aqui mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Laço o fio, venho aqui dentro do primeiro caseado, eu já vou colocar aqui atrás do que sobrou do fio inicial, para fazer o arremate. Aí, dentro do primeiro caseado, eu vou fazer 2 pontos altos. Contando com as 3 correntes, eu tenho aqui um total de 3 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base, que é no próximo ponto baixo do caseado. Dentro do caseado seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o próximo ponto baixo do caseado. Eu tenho 7 pontos altos seguidos. Agora, eu passo aqui para dentro do próximo caseado, vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro do caseado. Um ponto alto no próximo ponto de base. Ficando com 10. Então, essa primeira carreira, ela é toda trabalhada em pontos altos. Então, eu vou fazer aqui pontos altos dentro do intervalinho de correntes e também sobre o ponto baixo do caseado. Então, como eu disse lá no início, a gente precisa de caseados múltiplos de 4 mais 1. Mas se você não conseguiu colocar essa quantidade de caseados no seu tecido, você pode fazer uma adaptação aqui, ó, nessa carreirinha de pontos altos. Então, assim, você vai separar 7 pontos altos para o primeiro motivo. Aí, depois de fazer os 7 pontos altos, você vai contar mais 2 pontos altos, que é a separação entre os desenhos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, você vai contar 10 pontos altos para o desenho seguinte. Depois, você conta mais 2 pontos altos de separação no desenho. Depois, você vai contando 10 pontos altos para o desenho, 2 de separação, 10 para o desenho, 2 de separação, assim por toda a sua carreira. Lá no final, quando você chegar aqui, ó, na outra ponta, você vai fazer os últimos 10 pontos altos para o desenho, 2 pontos altos,
para separação e 7 pontos altos, para ficar que nem no início, tá bom? Então, recapitulando, são 7 pontos altos para o início, 2 de desenho, 2 de separação, depois 10 para o desenho, 2 de separação, 10 para o desenho, assim vai, de 10 e 2, 10 e 2. Só no início e no final são 7 pontos altos. Essa contagem de pontos altos é só mesmo para quem não conseguiu colocar a quantidade de caseados certinho aqui no pano, tá bom? Quem conseguiu fazer aqui os caseados direitinho, 4 mais 1, vai fazer um ponto alto sobre cada um dos pontos baixos do caseado e dentro do intervalinho de correntes vai fazer 2 pontos altos. Também vai dar certinho, tá bom, pessoal? Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, então finalizei fazendo aqui a minha carreirinha em pontos altos. Então, agora, para iniciar minha segunda carreirinha, eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Viro meu trabalho aqui para o avesso. E agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até ficar aqui com 7 pontos altos seguidos, contando com aquelas 3 correntes. Certo, então eu tenho aqui 7 pontos altos seguidos. Agora eu vou fazer 2 correntes de intervalo, vou soltar 2 pontos de base, a partir do terceiro eu faço aqui, ó, um ponto alto. Então, agora eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base, até eu ficar com 10 pontos altos seguidos. Assim. Então, eu tenho aqui os 10 pontos altos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito isso, eu vou fazer aqui a minha separação. São 2 correntes, salto 2 pontos. A partir do próximo, eu faço aqui um ponto alto. Tenho aqui um ponto tela de separação, que é o ponto tela que vai ficar de separação entre os desenhos, entre os motivos. Então, agora eu vou caminhando, fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base, até eu ficar com 10 pontos altos seguidos. Então, eu vou seguir trabalhando aqui, ó, dessa forma, até o final da carreira. Vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, então finalizei aqui a minha segunda carreirinha. Olha só, finalizei com 7 pontos altos, assim como eu iniciei com 7 pontos altos, certo? Então, agora eu vou iniciar minha terceira carreira aqui, ó, subindo 3 correntes, viro meu trabalho aqui para frente, e agora eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base, até ficar com 4 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu fiz para subir. Assim. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último e faço um ponto alto. Assim. Agora, nesse ponto tela aqui, ela tem uma pequena modificação. Eu vou fazer 3 correntes para um ponto tela. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Assim, então, fiz as 3 correntes, porque na próxima carreirinha, na carreirinha das folhinhas, a gente vai fazer uma puxadinha aqui, então, para o trabalho não ficar assim, ó, puxado para dentro, tá bom? Agora, faço 2 correntes, salto 2 pontos, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 pontos tela, certo? Sendo que o ponto tela do meio é de 3 correntes, os outros 2 é de 2 correntes mesmo. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no ponto seguinte,
e um ponto alto no próximo ponto. Então, ó, ficando aqui com 4 pontos altos seguidos. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último e faço um ponto alto. Aqui no ponto tela, que eu vou fazer em cima do ponto tela da carreira anterior, eu faço 3 correntes. Um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes, salto 2 pontos, um ponto alto no próximo ponto. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até ficar com um total de 4 pontos altos seguidos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final da carreira. Bom, pessoal, então finalizei aqui minha terceira carreirinha. Finalizei ela com 4 pontos altos, assim como eu iniciei com 4 pontos altos. Então, agora eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais 2 correntes de intervalo. Viro meu trabalho aqui para o avesso. Salto 2 pontos, venho no último e faço um ponto alto. Assim. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. Aqui, que é onde eu fiz 3 correntes na carreira anterior, eu vou fazer novamente 3 correntes. Um ponto alto no próximo ponto. Então, essa carreirinha é toda trabalhada em pontos tela, certo? Sempre feito de 2 correntes, um ponto alto. Somente onde eu trabalhei as 3 correntes na carreira anterior, que no caso é essas que ficam aqui, ó. Nessa separação aqui. Essas eu vou trabalhar 3 correntes. As demais, eu vou trabalhar 2 correntes mesmo. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer aí nossa próxima carreirinha. Pessoal, então, finalizei aqui a minha 4ª carreira. Já fiz também uma corrente para arrematar, porque a próxima carreirinha aqui, ó, eu vou virar meu trabalho pra frente. E eu vou precisar trabalhar minha carreirinha agora com fio verde. No caso, eu fiz aqui com fio Cleia para ficar mais delicado. Mas se você quiser fazer com Tex 295 também, você pode fazer, a critério de vocês, tá bom? Então, eu venho aqui, olha só, onde eu fiz o último ponto alto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, já vou colocar aqui o fio para fazer o acabamento. Vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui dentro do intervalinho de correntes do primeiro caseado, como eu tô trabalhando com fio mais fino, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos dentro do caseado, ó. Aliás, caseado não, dentro do ponto tela. Agora, eu passo aqui pro próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Dentro do próximo ponto tela, eu vou trabalhar também 3 pontos baixos. E aqui, dentro daquele ponto tela de 3 correntes, vou trabalhar aqui, ó, 3 pontos baixos. Certo? Então, agora, eu vou laçar o meu fio. Eu venho aqui, ó, dentro do ponto tela anterior. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, sem fechar, aqui, ó. Assim. Laço o meu fio, passo aqui dentro do mesmo ponto tela. Vou fazer outro ponto alto sem fechar. Mais uma vez. Passando aqui, ó, dentro do mesmo ponto tela. Vou fazer outro ponto alto sem fechar. Então, até agora eu tenho aqui essa laçadinha de 3 pontos altos, mais essa laçadinha aqui, ó, do ponto baixo.
Mais uma vez, eu vou fazer aqui o meu quarto ponto alto, sem fechar. Então, agora que eu tenho aqui todas as laçadinhas dos pontos, eu vou dar uma laçada e passar por dentro aqui, ó, de todas as outras. Vou fazer uma corrente para arrematar, aliás, uma corrente para fechar. Agora eu venho aqui, ó, no ponto tela que eu tenho na terceira carreira. Aí eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, sem fechar. Novamente aqui, ó, no ponto tela da terceira carreira. Outro ponto alto, sem fechar. E assim eu vou fazendo até eu ter aqui a laçadinha de 4 pontos altos sem fechar. Então, agora eu vou dar uma laçada, tirar todas as outras, vai ficando assim, bem juntinho. Uma corrente para fechar. Agora eu venho aqui, olha só, naquela carreirinha que eu tenho 3 pontos tela, né? Aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui. Eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto tela aqui, ó. Vou, laço meu fio, volto e vou fazer aqui um ponto alto sem fechar. Novamente, outro ponto alto aqui, ó, sem fechar. Então, eu vou fazer dessa forma. Aqui, como é central, ao invés de fazer 4 pontos altos sem fechar, eu vou fazer 5. Então, eu já tenho 3, 4, 5. Então, agora eu vou dar uma laçada, tirar todas as outras, vai ficando assim. Uma corrente para fechar. Então, aqui, ó, aqui já tá, como já puxou um pouquinho, já fica mais difícil a gente ver os próximos pontos dela, tá vendo? Então, aqui, ó. Vou trabalhar agora nesse ponto tela aqui, ó. Então, nesse aqui, vou fazer, então, 4 pontos altos fechados juntos. Então, primeiro eu deixo os pontos aqui abertos, aqui, ó. Faço 4 pontos altos sem fechar. E agora, eu vou fechar todos juntos. E uma corrente. Então, agora ficou mais difícil ainda, porque aqui, ó, tem que trabalhar nesse ponto tela aqui, ó, que tá acima do ponto tela que eu acabei de trabalhar. Então, aqui são mais 4 pontos altos fechados juntos. Com a laçadinha de todos os pontos, uma só laçada, eu vou passar aqui por dentro de todas e fazer mais uma corrente para arrematar. Agora, eu alongo essa corrente. Eu venho aqui, olha só, passo a minha agulha aqui entre os pontos altos daquele ponto que eu trabalhei sobre o ponto tela do meio. Certo? Aliás, vou passar aqui por trás. Pego a corrente alongada, aperto e puxo. Que assim fica tudo unido, tudo centralizado. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, umas 2 correntes de espaço, ou 3. Venho aqui no próximo ponto tela, que é o ponto tela que está aqui, ó, entre os 4 pontos altos, sobre os 4 pontos altos. E vou fazer aqui um ponto baixo. Assim, então aqui, ó, como que ficou. Agora eu vou passar aqui, olha só, pro próximo ponto. E já vou trabalhar aqui os 4 pontos altos, próximo ponto tela. 4 pontos altos fechados juntos. Tenho os 4 pontos altos, uma laçada, passo por dentro de todas as outras, uma corrente para fechar. Agora, eu venho aqui no ponto tela da terceira carreira.
Novamente, 4 pontos altos fechados juntos. Uma laçada passa por dentro de todas as outras, uma corrente para fechar. Agora eu venho aqui no primeiro ponto tela aqui, ó, da segunda carreirinha. E aqui eu vou fazer, então, 5 pontos altos fechados juntos. Então, já tenho 3, 4, 5. Uma laçada, tiro todas as outras, uma corrente para fechar. Então, agora eu venho no ponto tela aqui, ó, da terceira carreira. Então, aqui eu vou fazer 4 pontos altos fechados juntos. Uma corrente, aqui, ó, passo por dentro de todos e uma corrente para fechar. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, nesse ponto tela aqui, ó, que fica acima. 4 pontos altos fechados juntos. Uma corrente para fechar, alongo. Venho aqui, ó, nos 5 pontos altos fechados juntos, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, por trás. Pego a corrente alongada, coloco aqui a minha agulha dentro dela e aperto. E agora eu puxo para centralizar aqui, ó. E aqui eu vou fazer 2 ou 3 correntes de acordo com o ponto. E venho aqui no ponto tela que eu tenho entre os pontos altos. E faço aqui um ponto baixo. Bom, então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até o finalzinho da carreira. E daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então eu finalizei aqui a minha carreirinha, né? No finalzinho aqui, ó, eu fiz um ponto baixo, mais uma corrente para arrematar. E agora eu vou trabalhar as florzinhas. Então, eu vou fazer aqui com fio branco. Inclusive, até mudei aqui a cor do fundo para ficar melhor para vocês visualizarem, tá bom? Porque uma outra cor eu acho que ia ficar muito chamativo. Então, aqui, ó. No primeiro ponto tela, onde eu tenho aqueles pontos baixos, eu vou prender aqui, ó, um ponto baixo para prender meu fio. E aqui eu vou caminhando, fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Se você preferir, você pode trabalhar dentro dos caseados, porque assim você esconde o fio verde, se você achar melhor, tá bom? Agora eu cheguei aqui, ó, no ponto baixo do ponto tela, certo? Então, agora eu vou dar aqui, ó, 2 laçadas na agulha. Eu venho aqui, ó, dentro daqueles pontos altos fechados juntos, aqueles 5 que eu fiz, tá vendo? Que tá aqui, ó, rente ao primeiro ponto tela, aqui da segunda carreira. Então, eu venho aqui e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, uma laçada eu tiro 2, uma laçada eu tiro 2 e uma laçada eu tiro 2. Novamente, 2 laçadas na agulha, eu volto e faço aqui outro ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas na agulha, mais um ponto alto duplo. Então, eu tenho aqui 3 pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntes. Volto aqui, ó, dentro desses pontos altos. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir 3 correntes. Laço, volto aqui, ó, onde eu tô fazendo aqui os pontos altos. 2 laçadas, tá bom? E vou fazer aqui mais 3 pontos altos duplos. Fiz os 3 pontos altos duplos, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntes, um ponto baixo. Novamente, eu vou subir 3 correntes, 2 laçadas, venho aqui onde eu tô passando a agulha, é sempre dentro do mesmo ponto.
Aí eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos duplos. Assim. Então, agora eu venho aqui, ó, no ponto tela que eu tenho de espaço entre os desenhos. Vou fazer um ponto baixo. E assim eu finalizei aqui a minha primeira florzinha. 2 laçadas na agulha, então eu venho aqui, ó, onde eu tenho 5 pontos altos fechados juntos. Vou fazer novamente aqui, ó, 3 pontos altos duplos. Fiz então 3 pontos altos duplos, agora eu faço 3 correntes, um ponto baixo. Subo 3 correntes, e aqui passando dentro do mesmo ponto, eu vou trabalhar 3 pontos altos duplos. Então, agora eu faço 3 correntes e um ponto baixo. Assim. 3 correntes. E aqui, novamente, os 3 pontos altos duplos. E agora eu venho aqui no ponto tela de espaço e vou fazer aqui um ponto baixo. E assim eu finalizei também a minha segunda florzinha. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira, certo? Então, vai ficar como eu mostrei pra vocês aqui, vai ficar dessa forma, tá bom? A pérola, eu colei aqui a pérola, a meia pérola, número 8, mas se você preferir, você pode costurar também uma pérola completa, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Bom, então esse é o nosso barrado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também na tela final, o link com o passo a passo de um barrado muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.